Olá, meu nome é Pedro e sou instrutor do curso de conhecimento de si mesmo. E estamos dando início a mais um tema. Na verdade, vamos repetir o tema que passamos ontem e tivemos problemas técnicos e não foi possível publicar. Então, o tema número 11: como se fabrica alma e espírito. Então, este curso é completamente gratuito, é livre, sem interesses nenhum. Nós somos voluntários e estamos dispostos para passar esse temário, porque compreendemos, não porque alguém nos mandou, porque nós compreendemos a necessidade, a importância, o valor que tem esses ensinamentos e assim queremos compartilhar com os demais da humanidade que tenham inquietudes espirituais. Este curso está sendo passado em muitos idiomas. Alguma pessoa que queira assistir em outro idioma ou conheça alguém que se interessa por outro idioma, que nos escreva, que nós colocaremos em contato com a pessoa, com o instrutor correspondente. O nosso contato vamos deixar já de início. Nós sempre deixamos no fim, mas hoje vamos fazer diferente. Vamos já deixar no início agora já o nosso contato WhatsApp. Mais 55, Brasil, 62 a região, 91 92 93 55. Então, o nosso contato WhatsApp é 55 o Brasil, 62 a região, 91 92 93 55. Podem nos escrever e tirar as dúvidas, e também nós temos alguns materiais PDF que enviamos gratuitamente e estamos dispostos para esclarecer quaisquer dúvidas que haja. Então, o objetivo deste curso é a autorrealização íntima do ser, o despertar da consciência, o conhecimento de si mesmo. Os antigos gregos disseram: homem, conhece a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Nocte te ipsum. Então, para conhecer o mundo exterior, para conhecer as dimensões, para conhecer o planeta, é preciso antes conhecer a nós mesmos. Então, o trabalho começa aqui, dentro de nós. Este trabalho deve ser feito sobre os 3 fatores para a revolução da consciência. Os 3 fatores são o nascimento espiritual, a morte psicológica e o sacrifício pela humanidade, que é o ato de entregar esses ensinamentos gratuitamente. Então, de acordo com o título da conferência, Como Criar Alma e Espírito, está nos sugerindo
que nós não temos alma. E na realidade não temos. O que nós temos são princípios de alma e que precisamos desenvolver. Quando se passa pelo reino involutivo, se perde a alma. Quando se conclui o ciclo de existências, de 108 existências, e não se faz o trabalho de autorrealização, se passa pelo reino involutivo, pela roda do samsara, pelos infernos atômicos, e se perde essa alma, se é que se tenha criado, se perde esse princípio de alma, se perde tudo, na verdade. E ao chegar novamente ao reino evolutivo, começa pelo reino mineral, o vegetal, o reino animal, e quando chega ao reino humano, recebe novamente um corpo físico e um princípio de alma, e um corpo vital e um princípio de alma. Então, essa alma, esse princípio, é a base de onde nós vamos começar a criar a nossa alma e o espírito. Por isso, não temos alma, temos um princípio. Então, o que é alma? Alma é um conjunto de poderes, virtudes, faculdades que são da consciência, são da essência. Como a nossa essência está enfrascada, como a nossa essência está presa nos defeitos psicológicos, nesta envoltura, nisto que nós chamamos a envoltura seminal, então a essência está aprisionada e não age. O que age, o que atua são os defeitos psicológicos. Então esse princípio de alma está aí na nossa essência presa, nesses 97% de essência que temos presa, está esse princípio de alma, que vamos então criar com o trabalho com os 3 fatores. Então, a câmera estava falhando. Então, aqui está a nossa essência aprisionada. 97% da nossa essência está aqui aprisionada nos defeitos psicológicos, nos 7 pecados capitais, divididos, fracionados, pulverizados, e se expressa de forma sutil. E nós precisamos descobrir quando está atuando um defeito e trabalhar com a morte psicológica para liberar essa essência, que é o material para formar a nossa alma. O material está aí, a essência é o material. Então, a essência está presa. Precisamos liberar a essência para então começar a criação da nossa alma. Então, na essência estão esses poderes, estão as virtudes, estão as faculdades. Tudo o que é bom
tudo que é positivo, tudo que é real, está na essência. E os defeitos são o oposto das virtudes, das faculdades, dos poderes. Então, quando se elimina um defeito psicológico, desperta a virtude correspondente, desperta o oposto desse defeito, que é a virtude. Podemos dar um exemplo. Se nós desintegramos o defeito do orgulho, vai surgir então a humildade, que é o oposto do orgulho. Se nós desintegramos o defeito da luxúria, vai então surgir a virtude da castidade. E assim por diante. Então, todos os defeitos têm o seu oposto, que é as virtudes, os poderes, as faculdades. Ao liberar a essência, vai se adquirindo esses poderes, essas virtudes, essas faculdades. Então dizíamos que nós temos um princípio de alma. Então essa alma está aí nos nossos corpos internos. Esse princípio de alma está representado em nós como um princípio do corpo vital, do corpo astral, do corpo mental e o corpo causal. O corpo físico, nós temos esse corpo físico. Esse corpo tem deficiências também. Nosso corpo físico tem deficiências, muitas deficiências. Nós precisamos usar óculos, precisamos alguma coisa. Por esses tempos, a maioria das pessoas tem um problema, ou mais, um problema de saúde. Artrite, artrose, não sei o que mais, diabetes, essas coisas. Então, são as debilidades do corpo físico. E a causa de todas essas debilidades está na fornicação. Podemos dizer que 100% dos problemas de saúde têm origem na fornicação, no mau uso da energia sexual. Então, para criar a alma, precisamos trabalhar então eliminando o defeito, que é, como dizíamos, o que enfrasca a essência. Então precisamos liberar a essência, precisamos economizar a energia sexual e transmutar essa energia sexual com um cônjuge do sexo oposto. Essa transmutação só é possível entre um casal, entre um polo positivo e um polo negativo. Esse casal precisa ser estável. Não se deve trocar de casal, não se deve adulterar, jamais adulterar. E trabalhar com a energia sexual, transmutando essa energia e não perdendo, não desperdiçando, ejaculando, ou, no caso da mulher, chegar ao orgasmo. Então, com esse trabalho de morte psicológica e a transmutação sexual, vamos regenerar o corpo físico. Então, quando se regenera o corpo físico,
já então vai recebendo poderes. Por exemplo, quando se torna esse corpo solar, porque nós temos esses corpos lunares, o corpo físico, o corpo vital, o astral, o mental e o causal, temos esses corpos lunares. Quando se torna esse corpo físico solar, se recebe o poder para governar os gnomos e pigmeus, porque o corpo físico representa a Terra do microcosmos homem. Nós somos um microcosmos. Então, o planeta Terra está representado através do nosso corpo físico, no microcosmos. Então, quando se regenera o corpo físico, se adquire o poder para governar os gnomos e pigmeus da Terra. Então, isso quando vai se formando, vai se criando esses corpos, já se recebem iniciações. São as iniciações que são recebidas internamente. Não são iniciações físicas, não são nada que vá receber a personalidade. São iniciações que recebe o nosso ser, o nosso íntimo, o nosso real ser vai recebendo as iniciações. E nessas iniciações, então, se conferem os poderes, as faculdades, as virtudes. Então, para criar esse corpo de forma solar, é preciso transmutar a energia sexual com um par do sexo oposto. Então, a energia vai subir quando se trabalha com o sexo sem fornicação, quer dizer, sem ejaculação e sem orgasmo. A energia vai subir pelos cordões de Ida e Pingala, que são aqueles cordões que estão no caduceu de Mercúrio, no símbolo da medicina, no símbolo dos bombeiros. A contabilidade também usa esse símbolo. E nos parece que o da contabilidade é o que está mais completo, porque são duas cobras, são duas serpentes que se cruzam. Essa serpente se chama Ida e Pingala. Então, Ida é positivo e nasce no testículo esquerdo. No homem, no testículo esquerdo. Na mulher, já inverte, no ovário direito. Então, falemos no caso do homem. Nasce no testículo esquerdo, se cruza para o lado direito, na altura do centro instintivo, volta ao lado esquerdo, na altura do coração, e na altura da laringe, passa ao outro lado e vai então chegar à fossa nasal direita. Então, nasce no testículo esquerdo e termina na fossa nasal direita. Já Pingala é negativo e nasce no testículo direito, se cruza na altura do centro instintivo, eles se encontram, se cruzam. Ele passa então ao lado esquerdo e passa novamente ao lado direito, na altura do coração, justamente se encontram, se cruzam na altura do coração e novamente na altura da laringe, e vai então terminar na fossa nasal esquerda. Então, é por esses canais que a energia é transmutada. Quando se transmuta a energia, quando não se fornica, quando se trabalha com castidade na magia sexual,
desperta um fogo no tribene, que é um osso no início da coluna vertebral. Esse fogo nasce, desperta esse fogo, que se chama fogo sagrado. Esse fogo vai subir vértebra por vértebra, conforme a pessoa vá transmutando a energia, conforme a pessoa vá eliminando defeitos e transmutando essa essência liberada, essa energia vai sendo liberada e deve ser transmutada. Então, esse fogo que nasce no tribene vai subindo vértebra por vértebra, pelo canal central da coluna vertebral. O fogo sobe pela coluna vertebral. A energia é transmutada pelos canais, por esses canais de Ida e Pingala. Já quando desperta o fogo, sobe pelo canal central da coluna vertebral, que é o Nadi Chitra. Então, quando desperta esse fogo, esse estudante recebe nos mundos internos uma espada. Então, essa espada tem já alguns poderes e vai aumentando de tamanho conforme o estudante vai progredindo internamente. Então, esse fogo é conhecido também como Kundalini. Então, esse é o Kundalini. E não desperta o Kundalini com teorias, não desperta com conhecimento intelectual, com decorar escrituras. O Kundalini não desperta. Desperta o Kundalini apenas com a morte psicológica e com a transmutação da energia sexual. A única forma para despertar o Kundalini é com a morte psicológica e a transmutação da energia sexual. E o terceiro ingrediente é o sacrifício pela humanidade, que é onde se adquirem os méritos do coração, porque esse fogo, Kundalini, sobe de acordo aos méritos do coração, de acordo com o amor que se desenvolva, que se trabalhe entregando o ensinamento a outras pessoas de forma gratuita. Isso deve estar muito claro para nós, que a entrega do ensinamento deve ser completamente gratuita. Não se deve pedir e nem aceitar nada em troca. Então, o fogo despertou, subiu pela coluna vertebral e chega até a glabela. Fica então regenerado o corpo físico. Esse corpo físico torna-se solar. Continua-se com o trabalho de morte psicológica e transmutação da energia sexual e o sacrifício pela humanidade. Vai então começar a criação do corpo vital. O corpo vital é o assento da vida do corpo físico. Então, esse corpo vital também temos um princípio. Ele está carente de se transformar em um corpo solar. E é da mesma forma como se cria o corpo físico, como nasce um corpo físico, como nós temos um corpo físico graças ao nosso pai e à nossa mãe, que tiveram um ato sexual, deu origem ao corpo físico. Então, para regenerar esse corpo físico, para torná-lo solar, é pela magia sexual também. Para criar o corpo vital, também será pela magia sexual, pela alquimia, pela
transmutação das energias sexuais com um par do sexo oposto. Esse par deve ser estável. Então, novamente, o fogo vai subir pela segunda vez pelo canal central da coluna vertebral, pelo Nadishitra, e vai chegar na região da glabela, na raiz do nariz. E então se regenera, se torna esse corpo vital solar. Então, se recebe já então os poderes para governar as águas, porque as nossas águas, as águas do nosso corpo físico, representam as águas do macrocosmos. Então, no microcosmos nós temos as nossas águas, e vamos então receber os poderes, as faculdades para governar as águas, as ondinas e as nereidas. Então, esse corpo vai ser criado no sexo, regenerado esse corpo vital no sexo. O fogo vai subir então pela segunda vez pelo Nadishitra e vai chegar na raiz do nariz. Então se recebe a segunda iniciação. E se continua o trabalho com a morte psicológica, liberando a essência que está presa nos defeitos psicológicos, morrendo, negando a si mesmo, se libera a essência, se continua liberando a essência. E com a transmutação da energia, transmutação dessa essência liberada, vai iniciar a criação do corpo astral solar, porque nós temos um princípio de corpo astral. Então, esse princípio nos permite sonhar, nos permite ter alguns sonhos lúcidos, algumas experiências. Com um certo esforço se consegue algumas experiências com esse corpo que é lunar. Então vai se praticar novamente, continuar praticando os 3 fatores, que é o nascimento no sexo, transmutando a energia liberada, vai transmutar e novamente o fogo vai subir pela terceira vez pelo Nadishitra e vai chegar na glabela, e então se forma o corpo astral solar. Com a criação do corpo astral solar se recebe os poderes para governar as salamandras do fogo, o fogo, o nosso fogo interior. Vamos adquirir os poderes para governar esse fogo. E, então, aí com esse corpo astral solar formado, criado, nós podemos sair em astral consciente. Poderemos sair em corpo astral consciente. Já não sonhamos mais. Podemos nos desdobrar voluntariamente e conscientemente. Continua-se o trabalho com a morte psicológica, com a transmutação da energia e o sacrifício pela humanidade. Esses 3 fatores devem ser praticados de forma equilibrada. Não basta praticar 1 ou 2 fatores, é preciso praticar os 3 fatores de forma equilibrada. É como um tripé. Um tripé, ele só permanece em pé se os 3 pés estão
ali tocando o chão. 2 não permanecem em pé, ele cai. Então, os 3 fatores é como o tripé que vai nos manter em pé. Então, com a morte psicológica, vamos continuar eliminando defeitos psicológicos. É um trabalho real, não é um trabalho imaginário, não é um trabalho intelectual, é um trabalho real sobre nós mesmos. Nós vamos observar o que pensamos, o que sentimos, o que falamos, o que desejamos, e vamos analisar, fazer uma autoanálise disso que nós pensamos, sentimos, falamos e fazemos e desejamos. Vamos fazer essa análise e ver se isso tem origem na essência ou nos defeitos psicológicos, no ego. Então, nós vamos nos dar conta que o que nós pensamos tem origem em um ou outro defeito psicológico. São pensamentos sutis que nascem, que têm base, que têm origem em um desses defeitos psicológicos. E aí dessa nossa psique, desse detalhamento da nossa psique, dos defeitos psicológicos. Então vamos descobrir de onde vem e vamos fazer essa autoanálise e ver se esse pensamento, esse sentimento, essa palavra que queremos dizer, esse ato, essa ação que queremos praticar é justo, é verdadeiro, justo e útil. São as 3 peneiras, os 3 filtros que Sócrates ensinou. Então, se não passa por esses 3 filtros, é porque é um defeito querendo agir. E então, vamos pedir à nossa Mãe Divina que elimine esse defeito. Então, a Mãe Divina eliminando, vai liberar a essência, que é o material para ser transmutado e criar os corpos, os respectivos corpos. Então, o corpo mental também vai ser criado com a morte, com a transmutação sexual e com os méritos do coração, através que são adquiridos com o trabalho de sacrifício pela humanidade. Assim, então, vai se transmutar a energia liberada com a morte psicológica, vai se transmutar e novamente vai nascer, pela 4ª vez, vai subir essa energia pelo Nadishitra e chegar na glabela, na raiz do nariz, na fossa nasal. Com isso, fica criado o corpo mental. Também, então, com a criação do corpo mental, se adquire os poderes para governar o ar, que são silfos e sílfides do ar, são os elementais do elemento ar. Se recebe, então, o poder, a faculdade correspondente. Então, quando se cria o corpo astral, se recebe a faculdade de viajar em corpo astral, consciente. Quando se cria o corpo mental, vai se receber a faculdade de viajar com o corpo mental. Na 5ª dimensão, esses 2 corpos são de 5ª dimensão. O astral é um departamento podemos dizer, uma região da 5ª dimensão,
e o mental é uma região mais elevada, da mesma quinta dimensão. Então, quando se cria o astral, se viaja em corpo astral, no mundo astral. Quando se cria o corpo mental, podemos acessar o mundo mental. E assim recebe então os poderes para governar o ar, os silfos e sílfides do ar. Da mesma forma, se continua trabalhando na morte psicológica, eliminando defeitos e transmutando essa energia liberada, vai novamente, pela quinta vez, esse fogo do Kundalini vai subir pelo canal central da coluna vertebral, vai chegar até a glabela e vai descer ao coração. Então, quando se chega a criar esse corpo, para criar esse corpo é preciso então escolher entre dois caminhos. É preciso escolher o caminho direto, o caminho que leva à reunião, à religação com as nossas partes internas e a encarnar o Cristo íntimo. Então, quando esse fogo vai subir pela quinta vez, chega a formar esse corpo astral, é preciso escolher. Para criar esse corpo, é preciso escolher o caminho direto, que é o caminho que leva à autorrealização íntima do ser, que leva ao Cristo. Então, se recebem os poderes mais elevados. Já os poderes, este corpo é o corpo da vontade solar. Se recebem os poderes da palavra, poder de criar com a palavra. E assim, este trabalho se chama a primeira montanha, porque o trabalho, a autorrealização, é feita em 3 etapas. E então, se esse trabalho é a criação desses 5 corpos, é a alma humana. Então, essa alma humana corresponde à criação desses 5 corpos. Do corpo físico solar, o vital, o astral, o mental e o causal. Então, com a criação desses corpos, se cria então a alma humana. Esta é a alma humana. Então, já se tem alma, já se é um homem verdadeiro. Então, com a criação do corpo causal solar, se transforma em homem verdadeiro. Porque antes não somos homens, somos animais intelectuais. Então, criou a alma humana vai então reunir-se com a alma divina, que é Budi. Então, Budi é a nossa alma divina. Então, esses 5 corpos estão caídos. Quando se cria esses corpos solares, se levanta novamente e vai se reunir, religar com a alma humana. E então, este é o significado da palavra religião. A palavra religião vem do latim religare, voltar a ligar, ligar esses 5 corpos com os corpos superiores. E a alma humana vai se ligar
com a alma divina, vai se reunir com a alma divina, e essa união é o espírito. A união da alma divina, da alma humana com a divina, é o que corresponde ao espírito. E para criar esse espírito é preciso então criar todos os corpos. É preciso trabalhar de forma consciente, de forma contínua, com dedicação nos 3 fatores para a revolução da consciência. É o nascimento, que é sexual, a morte psicológica, que é eliminar os defeitos para liberar a essência, que é o material para formar esses corpos. E o terceiro fator é levar a outras pessoas este ensinamento, proporcionar que outras pessoas também possam fazer esse trabalho, e isso deve ser feito de forma completamente gratuita. Não se deve cobrar nada, não se deve esperar nada. E no caso de que se alguém cobrar, já não é sacrifício pela humanidade, e sim sacrificar a humanidade. Então, a criação da alma e do espírito só é possível com a morte psicológica, eliminar o defeito, adquirir as virtudes. Quando se elimina um determinado defeito, surge a virtude contrária. Então, é com esse trabalho de eliminação dos defeitos e a transmutação da energia que vai se criar essa alma, que vamos criar a alma. E o espírito é a união dessa alma humana com a alma divina, que é Budi. E dessa união, o resultado é o espírito. Então, ao religar novamente, vamos nos reunir com o nosso Pai, que é Atman, o nosso íntimo. Vamos voltar a nos ligar com Ele. Então, a sua vontade será feita na Terra, que é no microcosmos. A sua vontade vai ser feita na Terra, como é feita no céu. Este veículo estará disponível e será o veículo do Pai, para que o Pai se expresse no mundo físico e possa ajudar outras pessoas. E assim se cria a alma e o espírito. Então, qualquer dúvida que exista, nós pedimos que nos escrevam neste WhatsApp 55, o Brasil, 62, a região, 91929355. Nós estamos dispostos para colaborar. Temos grupo no WhatsApp onde podemos interagir, e o link para ingressar nesse grupo está na descrição destes vídeos. Muito obrigado e até a próxima.